Aqui palavra para a gente trazer uma outra pauta ainda sobre os Estados Unidos, a relação com o Irã. O presidente dos Estados Unidos disse que vai manter conversas com o Irã, mesmo depois dos Estados Unidos enviarem outro navio de guerra para o Oriente Médio. O presidente afirmou que não espera ter que usar força militar contra o Irã. We're militarily powerful. I built the military in my first term, and now we have a group headed out to a place called Iran, and hopefully we won't have to use it. Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it, yeah. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Bom, para a gente encerrar aqui, professor, uma última pergunta sobre essas relações entre Irã e Estados Unidos que voltaram a ficar estremecidas, né, nas últimas semanas, diante da repressão aos protestos. O que a gente pode esperar? O Trump dá recados dúbios, né, ao mesmo tempo que faz movimentações militares, fala sobre diálogos com os iranianos. Diálogo, né? Exatamente, Diego. Perdão, não sei se o Josias ia falar. Não, pode ir, fica à vontade, professor. Fica à vontade. Tá bom. De fato, Diego, eu gostei que você utilizou o termo ambíguo. De fato, ambíguo, dúbio, né? Porque, veja, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, qual que era o objetivo de Donald Trump em relação ao Irã? Olha, o que está chamando a atenção são as mortes, né? Estão dizimando a população iraniana. E aí, os Estados Unidos teriam de agir. Bom, esse já não é mais o objetivo. Então, ele foi mudando ao longo dos dias e hoje a questão é armamento nuclear, né? A questão nuclear iraniana. Veja, quem mais é atingido por isso não é nem o regime iraniano, inclusive com essas pressões. Quem mais sofre com isso, em relação a esses discursos, obviamente, acaba sendo a própria população iraniana, quando a gente fala em termos de inflação, desemprego, escassez, ou seja, toda a sociedade civil iraniana acaba sofrendo com essas pressões dos Estados Unidos, fora as pressões políticas da Guarda Revolucionária iraniana sobre a própria população. Né? Quer dizer, nós temos um duplo problema sobre a população iraniana e as pressões externas que vêm dos Estados Unidos, a questão dos embargos e a questão da própria contenção, para usar até um eufemismo aqui, contenção da população iraniana por parte do governo iraniano, por parte do regime iraniano. Né? Veja, o regime iraniano está acuado, está num ponto em que essas movimentações, esses protestos começaram nos bazares iraniano, ou seja, o bazar iraniano ele não é apenas uma questão comercial, ele é um centro de apoio político ao regime iraniano e as pressões começaram, ou seja, os protestos começam ali no centro de apoio político ao regime iraniano. Então, o que se vê dessa vez são protestos, movimentos por parte do regime iraniano que ele está procurando se proteger, regime, se proteger ao máximo para ele não cair. É isso que está acontecendo. E para ele não cair, quando você vê um regime como o iraniano acuado desse jeito, o risco de se ter, por exemplo, um bloqueio no Estreito de Hormuz, pode acontecer muito diferentemente do que aconteceu em relação à Guerra dos 12 Dias do ano passado, em que o Irã não fez isso, mas não duvido que possa fazer esse ano, porque o regime não tem mais nada a perder, a não ser se manter no controle da própria população e também no controle, enfim, do poder ali. Então, eu levanto a questão do Estreito de Hormuz, levanto também os alertas que os países do Golfo têm dado a Donald Trump no quesito não vamos escalar isso daqui, ou seja, mesmo a Arábia Saudita,
que é sunita e que não é, aliada ao Irã, que é xiita, ou seja, uma outra configuração religiosa do ponto de vista muçulmano, e, mesmo assim, os países do Golfo não veem essa escalada de Donald Trump com bons olhos, pelo contrário, isso pode escalar e pode atingir questões humanitárias e questões econômicas vindas daquela região do Oriente Médio, que, a propósito, sempre está de forma instável, e Trump acaba colocando mais fogo aí nessa questão que já é altamente complicada, né?